Bom, pessoal, olá a todos. Continuando nossa análise de Gênesis, tá? Quem puder já dar um like aí no vídeo. Nós estamos agora no capítulo 35 de Gênesis, né? E esse capítulo aqui, pessoal, ele é meio confuso a forma como o autor escreve. Eu não sei de que tradição pode ser essa, mas ela dá a impressão claramente, né, de que o personagem bíblico aqui, Jacó, ele é no mínimo enoteísta. O que é o enoteísta? É alguém que acredita em Deus, mas não nega a existência de outras divindades. E a gente vê isso no decorrer do capítulo. Vamos começar no versículo 1, que diz assim, ó. Preste atenção. Depois disse Deus a Jacó. Então aqui é Deus falando diretamente com Jacó. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então, se a gente tomar a Bíblia literalmente como a palavra de Deus, um livro inspirado, que Deus inspirou os autores da Bíblia, aqui é o próprio Deus dizendo para ele fazer um altar para outro Deus. Porque ele fala, ó, faz um altar ao Deus que te apareceu. Agora, se é o mesmo Deus, por que ele não falou assim, faz um altar para mim, quando eu apareci para ti, quando tu fugias do teu irmão? Faria mais sentido. Vocês estão entendendo a lógica? Se fosse Deus mesmo falando, ele falaria assim, Jacó, faz um altar para mim, naquele lugar que eu apareci para você lá quando estava fugindo. Mas aqui Deus não fala para ele fazer um altar para ele fala para ele fazer ao Deus que te apareceu. O que dá a entender que seria um outro Deus, uma outra divindade. Então a construção aqui é muito estranha, tá? Aí aqui no versículo 13, Deus fala assim para ele, ó. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então aqui Deus se identifica como Deus de Betel. Betel em hebraico é a casa de El. Beit é casa, tá? Também é o nome de uma letra do alfabeto hebraico, a segunda. E El é uma referência a uma divindade, né? O El dos cananeus. E também significa poder, poderoso. Por isso que os hebreus adotam e chamam o Deus deles de El também. Então Betel é a casa de El. Mas é curioso, né, que aqui Deus se identifica para ele. E ele se identifica como Deus de Betel. O que não é comum na literatura bíblica. Ele poderia ter falado assim, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus dos teus pais, o Deus de Isaac, ou o Deus que te apareci, mas ele fala assim, eu sou o Deus de Betel. Meio estranho isso. Aí aqui no versículo 2 e 3, desse mesmo capítulo, fala assim, ó. Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Aqui a gente pode até entender que era aquelas estátuas lá que Rebeca roubou, né? Os ídolos. Tudo bem. E purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos, e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu. Peraí. Se só tem um Deus, por que o autor escreve assim, ao Deus que me respondeu? Se só tem um Deus, o autor deveria falar assim, o próprio Jacó, né? Eu farei um altar a Deus. Pronto, a Deus. Porque só tem um Deus, então é claro que não teria por que fazer a vários deuses. Mas aqui ele especifica, ele especifica uma divindade, ó. Ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tem andado. Então o Jacó, aqui dentro da narrativa, ele dá a entender que tem várias divindades, mas a divindade que respondeu ele é a divindade que ele acredita, que ele segue. Porque ele fez um voto com essa divindade ajudou ele, ele segue. O que não descarta a hipótese de outras divindades. Tanto que ele fala, eu vou fazer um altar para o Deus que me respondeu. Quer dizer que se Deus não tivesse respondido ele podia ter seguido qualquer outro Deus. Vocês estão entendendo? Então isso aqui é um claro reflexo de enoteísmo. Versículo 4 e 5. Então dera a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho, que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus, você pode ver que aqui o autor já especifica, ó, de Deus, e não de um Deus específico, foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Aqui é curioso, né, que Jacó pega aqueles ídolos, em vez de ele destruir, ele só esconde embaixo de um carvalho, que também não tem muito motivo lógico. Vamos supor que fossem estátuas de ouro fundido ou prata, são metais preciosos. Ele podia ter derretido e aproveitado a prata e o ouro. Se fossem de madeira, ele podia ter feito até uma fogueira. Então, meio estranho, né? Esse versículo aqui eu coloquei só por uma questão curiosa, pessoal, que fala assim, ó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Essa cidade parece que mudou de nome, antes chamava Luz e depois Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. Apesar da tradução aqui estar perfeita, luz,
Mas aqui não é luz como luz em português, tá? Aqui na verdade com o nome da cidade tem essa fonética, luz. Mas tem um outro sentido. Pode ser até o nome de uma divindade, de outra coisa. É só uma coincidência, tá bom? Versículo 7. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali tinha se manifestado, quando fugia da face do seu irmão. Aqui uma coisa bem estranha, pessoal. Primeiro que ele já tinha feito um altar aqui quando ele tinha fugido de Esaú. E ele já tinha chamado aquele lugar de Beitel, a casa de El. Então por que ele está repetindo aqui, chamando de novo aquele lugar de Betel e fazendo um outro altar? Não faz sentido. E aqui eu não consigo entender por que ele duplica a letrinha El aqui, ó. El Betel. Se já tem El aqui em Betel. Então esse versículo aqui ele ficou bem atípico, ó. Chamou aquele lugar de El Betel. El, a casa de El. Não faz muito sentido. E Deus subiu dele. Esse Deus sobe e desce, né? Esse Deus aqui da narrativa de Gênesis é bem curioso. Do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna onde falara com ele, e uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou aquele lugar onde Deus falava com ele, aqui, ó, Betel de novo. Ele já não tinha chamado aqui de Betel, ó. Então só esse mesmo lugarzinho aqui desse ponto específico geográfico, ele é chamado várias vezes em Gênesis do mesmo nome, e várias vezes Jacó faz um altar no mesmo lugar. E por fim o capítulo termina com uma informação meio curiosa aqui. E o autor simplesmente joga a bomba e some. Faz que nem eu faço aqui no canal. Às vezes, postei e saí correndo. Que ele fala assim, ó. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben, que é o filho de Jacó, e deitou-se com Bila, a concubina de seu pai. E Israel o soube. Aí ele nem fala o que aconteceu nem nada, ele continua dizendo. E eram 12 os filhos de Jacó. Sabe quando você joga uma fofoca pela metade? É mais ou menos assim. Ah, você viu que a fulana tá traindo o marido com não sei quem? Não, jura, menina, conta mais. Então, a novela hoje vai começar depois das 8, não sei o que. Sabe, a pessoa só joga no ar a bomba e cai fora. Aqui o Ruben, ele se deita com a concubina, que é a mulher do pai dele, e aí o autor nem fala se teve consequência, não. A não ser que ele retome o assunto em outros capítulos, mas pelo menos aqui fica uma coisa bem mal informada. E isso mostra também aquilo que eu já falei para vocês em outros vídeos, né, que nessa época não tinha as leis de Levítico, né, que Levítico é pós-cativeiro babilônico, tá bom? Então tá aí, galerinha, mais um vídeo. O que vocês acham? Vocês acham que isso aqui realmente é um enoteísmo? Ou é só uma má construção dos textos? Textos mal escritos. O que vocês acham? Opina aí, com a opinião de vocês, tá bom? Quem puder dar um like aí no vídeo, que ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.